Olá, meus amigos, minhas amigas, espero que estejam todos bem. Hoje, efetivamente, começamos o nosso estudo no canal Entendendo o CPC, onde buscamos uma revisão do nosso código, né? Lei 13.105, que é de 2015 e entrou em vigor no mês de março de 2016. O que esse código nos traz de importante? Hoje nós vamos analisar os 10 primeiros artigos do código, que são as normas processuais civis, que têm grande relevância no estudo do processo civil. Então, como nós já vimos, esse Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 17 de março de 2016, lá no seu primeiro capítulo, ele enumera os princípios sobre os quais se formula a legislação processual, através das normas processuais fundamentais. Por que elas são importantes? Elas incorporam ao Código de Processo Civil, lá por ordem do artigo 1º, todos os princípios constitucionais relacionados ao processo civil, determinando que o Código seja, em todos os seus 1072 artigos, interpretado à luz do que dispõe a Constituição Federal. Vamos ver, então, a leitura desse artigo 1º. Eu sempre brinco com os meus alunos que, quando a gente começa a ver a Constituição, a gente começa a ler a partir do artigo 5º, né, que são os direitos fundamentais. Mas, na verdade, a Constituição tem que ser lida a partir do artigo 1º, porque lá é que estão os fundamentos da cidadania e da dignidade. E, em cima desses fundamentos, para realizar esses fundamentos, é que vem todo o resto da Constituição. O Código de Processo Civil termina sendo a mesma coisa. O artigo 1º, ele determina. Vamos ver aqui a leitura desse artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Portanto, tudo o que venha a ser lido a partir do artigo 1º tem que ser interpretado à luz do que dispõe a Constituição Federal. Então, para que, obviamente, não haja um conflito de normas. E nós sabemos que, dentro de uma hierarquia, o Código de Processo se subjuga à lei maior, que é a Constituição. Uma primeira mudança importante que nos leva a afirmar esse artigo 1º. Uma eventual decisão judicial, seja na primeira, na segunda instância ou nas instâncias superiores, que eventualmente venha a mitigar princípios constitucionais, cabia o que antes do Código de Processo Civil novo, atual? Cabia recurso extraordinário ao STF, conforme lá a previsão do artigo 102, inciso 3 da Constituição. Pela redação do Código vigente, o que nós podemos entender? Podemos invocar qualquer desrespeito a esses princípios, não aos princípios constitucionais, mas os princípios contidos no Código de Processo Civil, que é uma lei ordinária, primeiro ao STJ, através do recurso especial, uma vez de que este recurso especial, conforme o artigo 105, inciso 3 da Constituição, cabe quando uma decisão afronta o texto de uma lei ordinária. Ora, se os princípios agora estão contidos na lei ordinária, qualquer afronta a esses princípios, invocados aqui no artigo 1º ao artigo 10º, no meu modo de ver, podem provocar, podem admitir
um recurso especial. E, se eventualmente o recurso especial, por ofensa ao Código de Processo, não tiver resultado favorável, então nós podemos, no passo seguinte, ir ao STF. Muito bem. Esse artigo 2º, ele trata do princípio dispositivo e do impulso oficial. Ele repete uma norma contida lá no artigo 262 do CPC, que foi revogado, né, no artigo do Código de Processo de 1973, asseverando que todo o processo judicial nasce sempre por iniciativa dos jurisdicionados, cabendo ao Poder Judiciário o dever do impulso oficial sobre o qual se desenvolverá. Então, esse artigo 1º, né, nos parece de fundamental importância, né, no estudo do nosso Código de Processo Civil, que estamos começando hoje com essa revisão. Aí vem, né, o que diz o artigo 2º? O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, aquilo que estava embutido no Código anterior, lá no artigo 262, agora está expresso no artigo 2º das normas processuais civis do Código de Processo Civil vigente, né? Essa determinação, ela não exclui o dever de ação das partes, sob pena de configuração de perempção. Perempção prevista lá no artigo 485, inciso 5 do CPC vigente. E comporta exceção, né, tendo como exemplo o incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme a previsão expressa do artigo 977 do CPC vigente. Eu vou enumerando esses artigos para que vocês depois façam aquela pesquisa básica, acompanhando o texto do código, né, para ter o melhor aproveitamento. A arbitragem, por sua vez, que está prevista na Lei 9.307 de 96, né, a conciliação, a mediação, que são meios de solução consensual dos conflitos, são estimulados também no artigo 3º do Código de Processo, reforçando ainda o princípio constitucional da garantia do amplo acesso dos jurisdicionados ao Poder Judiciário, né? E o que diz o artigo 3º, que garante, né, essa possibilidade do amplo acesso e propõe a utilização, em primeiro lugar, dos meios de solução consensual dos conflitos. Diz o artigo 3º expressamente: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Então, garante, obviamente, o direito de ação que já está previsto na Constituição. Aí vem o parágrafo 1º, diz: é permitida a arbitragem na forma da lei. Ora, não precisaria nem o Código dizer que é permitida, uma vez de que a lei já traz essa possibilidade. Ora, se nós temos a Lei 9.307/96, que disciplina a arbitragem, obviamente que o legislador não precisaria ter se preocupado em incluir esse parágrafo 1º. Acontece que a arbitragem no Brasil, embora ela já tenha, de 96 agora, já são 24 anos, ela não pegou, né? É muito usada em países europeus, é muito usada nos Estados Unidos, a cultura é outra. Aqui não. Aqui nós temos pouca confiança na arbitragem. Nós já temos pouca confiança, às vezes, no próprio Poder Judiciário, quanto mais na arbitragem, que é um terceiro que vai resolver esse conflito, né? Então, eu acho que o Código de Processo termina dando um crédito especial para a arbitragem, né?
E acredito que com o tempo, né, ela possa, principalmente no direito empresarial, ela possa ter uma relevância maior. Aí vem o parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Muito bem. Então, é o estímulo à solução consensual dos conflitos. E aí vem o parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. E isso, de certa forma, nós estamos vivenciando, né? Notadamente agora, nessa época da crise da saúde, né? Com essa pandemia, praticamente as audiências estão sendo feitas, as que estão sendo feitas são as audiências de mediação. Dificilmente, né, na Justiça do Trabalho está se fazendo alguma audiência de instrução, mas positivamente as audiências de conciliação é que estão emergindo dessa crise, né? E as audiências virtuais, não é a audiência presencial. O Código aqui não imaginava, em 2015, quando o legislador aprovou o texto, né, e em 2016, quando ele entrou em vigor, que nós viveríamos. Aliás, eu acho que nenhum dos que estão nos assistindo poderia adivinhar, há 4 anos atrás, essa pandemia que tanto estrago está trazendo na vida de todos nós, né? Então, hoje, por exemplo, Sejusques estão promovendo a conciliação, né? Aqui em Guarulhos, nós temos, na instituição onde eu trabalho, que eu sou professor, na FIGO-DIMESP, nós temos uma unidade do Sejusque e ela está, essa unidade, fazendo audiências virtuais, né, de tentativa de conciliação. E é a grande novidade que vai emergir, no meu modo de ver, dessa crise sanitária. Tá? Nós vamos ter que mudar parâmetros. A convivência certamente não vai ser a mesma, né? Aquela presença no fórum, que era o costume, né? Com o processo virtual já diminuiu muito o acesso ao fórum. Mas agora, com essa pandemia, né, tá todo mundo olhando para o lado, todo mundo desconfiado, né? Todo mundo com medo de se aproximar do outro, e certamente a audiência virtual, né, através da conciliação, da mediação e a escolha da arbitragem, aconselhados no artigo 3º do Código, devem de ser uma nova realidade daqui para frente. Esse artigo 3º, ele assegura a todos ao acesso à justiça e de verem as suas demandas atendidas pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, nós sabemos, ele não pode se omitir em apreciar ameaças ou lesões a direito a que eles sejam levadas por meio do provimento jurisdicional, né? Então, é óbvio que o juiz está liberado para apreciação da lide no caso de impedimento, né? Nós temos a figura do impedimento no artigo 144, depois nós vamos conversar isso em outras aulas. Nós temos a figura da suspeição do juiz, lá do artigo 145. Obviamente que nesses casos, né, o impedimento com muito mais razão, o juiz, embora o judiciário seja obrigado a fazer a prestação jurisdicional, o juiz, naquele caso específico, está impedido e terá que redistribuir o processo para outro, né? E mesmo nessas hipóteses, então, de impedimento ou de suspeição, o Poder Judiciário não está isento de julgar uma causa iniciada através da distribuição da ação para outro magistrado, devendo oferecer uma resposta à sociedade para atender, né, inclusive, o que está na Constituição. Esse artigo 3º, ele recepciona integralmente o artigo 5º, inciso 35 da Constituição,
que ele nos diz? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, está muito claro, né, que o Código de Processo Civil, recepcionando, como já falamos lá no artigo 1º, a Constituição, ele dá efetividade a essa disposição contida no artigo 5º e inciso 35 da Carta Magna. Com relação a essa solução alternativa dos conflitos, né? Esse estímulo às formas alternativas de resolução de conflito, sempre que possível, né, deve ser levada a efeito, porque ela visa a menor duração do processo, uma vez que, através de uma composição, as partes evitam o trâmite judicial, né, que tendo em razão da grande demanda de processos que nós temos no judiciário. Eu lembro que quando foi aprovado o Código de Processo Civil e ele entrou em vigor, né, vimos uma estatística, né, que nós tínhamos mais de 100 milhões de processos em andamento. Tá? Em 2010, quando começou a se discutir o Código de Processo Civil, ele teve 5 anos de discussão na Casa Legislativa, né? Havia uma estatística dizendo que tínhamos 110 milhões de processos, na época todos físicos, no Brasil todo, né? Depois veio o processo eletrônico, né, em São Paulo, a partir de 2012, e aí, de certa forma, né, destravou um pouco, agilizou um pouco o procedimento. Mas a demanda continua grande, principalmente em matéria de recursos, né? E posso dizer a vocês, aqueles que vivem o dia a dia da advocacia, aqueles que estão começando a advogar, né? Os meus alunos, eu já os alerto lá na graduação, não se iludam. A advocacia é linda, é maravilhosa, mas é penosa, porque nós temos processos judiciais que demoram, por vezes, 7, 8, 10, 15 anos, ou até mais, né? E nós ficamos ali no meio no meio de campo, como se fala, né? O jurisdicionado querendo uma resposta, o judiciário não tem como nos dar essa resposta e passa a impressão de que o advogado é o culpado, porque é ele que não dá andamento ao processo. Muito bem. Essa forma alternativa, né, ela reafirma o dever de estímulo às formas de solução consensual de conflitos, como a mediação, a conciliação entre as partes. O CPC dispõe que, iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz tentará conciliar as partes, mesmo passada aquela primeira fase, né, de tentativa de conciliação, ainda que já tenha empregado o método anterior na resolução consensual. Então, toda vez que um juiz abre uma audiência de instrução e julgamento, ainda assim, embora a audiência seja para instruir o processo, para coleta de provas em audiência, né, ele ainda tenta pela última vez uma conciliação. O legislador estabeleceu ainda a realização das audiências de conciliação ou de mediação logo após o recebimento inicial da petição, né, do pedido inicial, né? E isso está disciplinado lá no artigo 334 do novo CPC, do Código de Processo Civil vigente, né? Onde é estimulada, então, a criação dos sejusques, né, que são iniciativas do Poder Judiciário, unidades do Poder Judiciário, que hoje, praticamente, em todas as grandes cidades, nós temos funcionando, né? Que é uma tentativa de, antes de judicializar, tá? Antes de se estabelecer o conflito, no sejusque, a parte comparece e ela é convida a parte contrária a comparecer para tentar
uma conciliação ou uma mediação. Se não der certo, aí então vamos para a parte judicial. Tá? Na sequência, nós vamos ter o artigo 4º do CPC, que ele assevera o seguinte, né? Ele tem a seguinte redação. Artigo 4º. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. O que significa isso? É direito da parte, né, ter a solução do conflito, da ação, num tempo razoável. Isso atende um princípio constitucional que foi incluído na Carta Magna, né, lá no inciso 68 da Constituição. Desculpem, falhou a memória. É o último inciso que foi por ocasião da Emenda Constitucional 45, né, nos direitos fundamentais, direitos individuais. Né? Foi pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Né? Na época, tínhamos uma realidade, uma pressão muito grande, né, do mundo jurídico, dos jurisdicionados, em razão da lentidão. Né? Se discutia a reforma do Código, ainda não havia nem o projeto, mas se discutia uma reforma nos recursos, diminuir os recursos para diminuir o tempo do processo. E aquilo foi mais como para dar uma satisfação à sociedade, no meu modo de ver, que criaram esse inciso 68. Né? Aliás, eu falei 68, é inciso 78, me desculpe, 78. Tá? A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. É muito subjetivo o teor desse artigo. Né? Não se imagina, para o autor, a demora, por mais rápido que o processo ande, é muita. E para o réu, por mais vagar que o processo ande, ele sempre acha que o processo dele está andando muito rápido. Né? Então, e também não dá para imaginar, né, que a prestação jurisdicional seja morosa por vontade das pessoas envolvidas no processo. Né? Por quê? O juiz, às vezes, não tem condições de dar o pronto atendimento ao jurisdicionado. Nós temos dificuldade de funcionários, nós temos dificuldade na estrutura do Poder Judiciário, nós temos um grande desestímulo aos nossos funcionários, principalmente da Justiça Estadual, né? Até pela parte de remuneração, né? Que eles não recebem, segundo se tem notícia, aumento já há muito tempo. Né? Mas nós temos os entraves burocráticos, né? Processuais e de grande volume de processos em andamento. Então é o conjunto da obra. Né? É importante registrar que o CPC vigente estimula a solução dos conflitos pela mediação, conciliação, autorizando a proliferação dos sejustes, como já falei, para buscar tal objetivo. Ou seja, buscar uma pronta solução dos conflitos, uma rápida solução dos conflitos. Tá? Então, ele tem mais um aspecto moral, né, do que prático, né, no meu modo de ver. Porque, lógico, que a justiça lerda, já é chavão antigo, né, não é justiça. Né? A justiça tem que ser pronta para atender os anseios dos que têm direitos a perseguir. No artigo 5º, nós teremos uma posição, né, favorável ao princípio da boa-fé, né, que deve de atingir todos os envolvidos no processo judicial. Né?
não se imagina que alguém possa promover um processo movido por má fé, né? Atinge todos os envolvidos. Quando nós falamos a todos os envolvidos, estamos falando dos juízes, dos advogados, das partes, do Ministério Público, né? Dos auxiliares da Justiça, né? Envolvendo o oficial de Justiça, envolvendo peritos avaliadores, etc, etc. Qual é o mandamento do artigo 5º? Aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Então, é um lembrete, né? Porque é inimaginável que alguém possa pensar de procurar o judiciário buscando um objetivo movido por má fé, né? Essa norma básica inserida no CPC, ele alicerça as punições previstas para os litigantes que atuam com manifesta má fé. Obviamente que se o indivíduo tem que atuar com boa fé e não o fizer, tem que haver uma punição, uma contrapartida, né, para corrigir essa eventual postura do envolvido, né? Então, a má-fé, lembrando, vocês encontram lá do artigo 79 ao artigo 81 do Código do Processo, né? E aqueles que praticam atos que atentam contra a dignidade da justiça. A dignidade da justiça está prevista, né, em local separado da má-fé. O Código a considera de forma diversa, né? E aí nós vamos encontrar no artigo 77, nos incisos 4 e 6, nós encontramos no artigo 100, parágrafo único, nós encontramos no artigo 161, parágrafo único, nós encontramos previsão de atentado à dignidade da justiça no artigo 334, parágrafo 8º, no artigo 903, parágrafo 6º. Então, são várias situações, né, que prevêem punição para aquele que litigue, né, atentando contra a dignidade da justiça, tá? A diferença de uma e outra: na má-fé, a punição, que é pecuniária, ela reverte em nome da parte contrária. E aquele que atenta contra a dignidade da justiça, a punição pecuniária se reverte em favor do Estado, né? Então, conforme já acabamos de ver, a boa-fé é o mínimo que se espera dos integrantes da relação jurídica, né, que buscam a solução de um conflito, envolvendo no contexto, além das partes, as testemunhas, ou os que forem obrigados à apresentação de documentos, aos auxiliares da justiça em geral, serventuários, conforme já falei, os oficiais de justiça, os peritos, entre outros, né? Eu vou fazer aqui lembrança de uma decisão, né, do STJ, da terceira turma, num recurso aqui de São Paulo, recurso 96.606, que teve como relatora a ministra Nancy Andrighi, né? Foi julgado agora, 13/11/2018, né? Que, portanto, já na vigência do novo Código. E o que diz um dos trechos desse acordo? O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação jurídica processual deveres de conduta relacionados à noção de ordem pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica, né? Então, a boa-fé é um princípio, né, garantido, obviamente, na Constituição, asseverado no artigo 5º das normas civis, né, do nosso Código de Processo, né, e devem de ser seguidas, e se desrespeitados,
esse preceito de agir com boa-fé o judiciário, né, o juiz da causa, poderá, então, repreender aquele que atentou contra a boa-fé com a punição ou por litigância de má-fé ou por atentado à dignidade da justiça. Né? O artigo seguinte é o artigo 6º, né? Ele guarda uma relação muito estreita com o artigo 5º, ao preconizar que todas as partes envolvidas no processo devem de agir atentos ao princípio da cooperação. Então, a cooperação vem, hoje, expressa no Código de Processo Civil como uma obrigação de todos os envolvidos no processo. Assim, prevê o artigo 6º do CPC. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Então, vejam que ele já alia, né, os vários princípios anteriormente falados. Né? Deve de haver cooperação, consequentemente não pode haver boa-fé e deve de se buscar uma solução em tempo razoável do processo. Né? A cooperação no curso da tramitação de um processo passou a ser, a partir da vigência do novo Código, nós não tínhamos essa previsão expressa no Código de 73, que foi revogado, um dever a todos os sujeitos do processo. Né? Nesse mesmo acordo que nós mencionamos, né, e de tudo isso que nós estamos falando, nós temos um material de apoio lá no site proleges.com.br, através de 3 posts que nós publicamos no grupo Entendendo o Novo CPC. Ele é um grupo do Facebook, ao qual vocês têm acesso pela página de entrada do portal jurídico proleges.com.br. E lá nós temos 3 posts comentando esses 10 primeiros artigos do Código de Processo. Post 1, 2 e 3. E lá traz todo esse conteúdo que nós estamos conversando aqui com vocês. O que ainda diz esse acordo? O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé processual, que consagrou a superação do modelo adversarial vigente no modelo do antigo CPC, impondo aos litigantes e ao juiz a busca da solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses dos litigantes. Qual é a mensagem desse artigo? Nós fomos treinados, e aqueles advogados mais experientes, eu sempre brinco, né, para não dizer os mais idosos, né, eu tenho 40 anos de advocacia. Então, na nossa época, nós éramos treinados para litigar. O bom advogado é aquele que ia para o enfrentamento. Quando nós falávamos para um cliente, vamos tentar um acordo, nós corríamos o risco de perder o cliente, porque o cliente não queria acordo. O cliente queria briga. Eu acho que ele estava acostumado a ver aqueles filmes americanos, né? aquele teatro todo, né? E passava isso aí, né, para a nossa cultura. Né? Hoje não. Hoje somos obrigados a cooperar para alcançar o objeto do processo no menor tempo possível. Né? E, se não agirmos assim, temos penalidades, ou por litigância de má-fé, ou por atentado à dignidade da justiça. Né? Então, eu cito, inclusive nos posts, um exemplo de aplicação do princípio da cooperação. Então, nessa fase muito triste que nós estamos atravessando, né, com a pandemia aí do Covid-19, é o esforço que está sendo exigido de todos, isso é uma realidade, dos litigantes, dos advogados, das testemunhas, né, do próprio Poder Judiciário, né, para a participação nas audiências por teleconferência. Embora, em certas ocasiões, seja uma atribuição bem onerosa e dificultosa para os envolvidos. Né?
Nós temos uma resistência muito grande à audiência de videoconferência. Por quê? Porque a questão é cultural. As pessoas não estão acostumadas, né? A pessoa acha que para resolver o conflito tem que ir no juiz, tem que ir no fórum. E outras pessoas não têm condições de tecnologia, conhecimento da tecnologia, não tem equipamento, não tem internet boa, né? Não tem um notebook, o celular deixa muito a desejar, e ele está sendo convidado a participar de audiências, né, que ele efetivamente não imaginava que pudesse acontecer até há pouco tempo, né, antes de 20 de março de 2020. Outro exemplo está previsto no CPC, lá no artigo 805, que trata do processo de execução. Que nos diz o artigo 805 do CPC? Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso para o executado. Então, facilitar ao invés de dificultar. Esse é o mote, né? Essa é a orientação, a leitura que tem que se fazer desse artigo 6º. Né? Entendemos assim que o artigo 5º e o 6º tratam dos novos princípios constantes das normas processuais civis, boa-fé e cooperação. Eles interagem entre si, um completa o outro, e devem ser perseguidos no curso de uma relação jurídica processual, notadamente pelos advogados, pelos juízes, pelos promotores, aqueles que estão diretamente interferindo no andamento e na solução do conflito. Muito bem. No passo seguinte, vamos no artigo 7º, né, do CPC. Eu o reputo como um dos mais importantes, né? Ele contempla vários princípios constitucionais que garantem aos litigantes a isonomia, a igualdade processual, o amplo contraditório e a ampla defesa. Então, no meu modo de ver, esse artigo 7º, ele reúne 4 princípios num só. Vamos ver o que ele nos diz. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, por exemplo, o ônus probatório, aos deveres e à aplicação das sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então, é um artigo que diz muito das garantias constitucionais aplicadas ao processo. Tá? Então, garante isonomia. Isonomia é uma discussão, né, bem calorosa, né, porque muita gente pensa que isonomia é tratar todos da mesma forma. Isso, no meu modo de ver, é hipocrisia, não é isonomia. Nós temos que respeitar, né, tratar todos, mas respeitando o limite de cada um. Né? Nem todos podem tudo. Né? Então, temos que respeitar essas diferenças para que realmente a isonomia seja efetiva. Né? A igualdade processual, não importa se é o rico ou é o pobre, né? O amplo contraditório, cabível em todo o processo, do início ao fim, e a ampla defesa. Assegurar a ampla defesa. Né? Os autores acham que os réus têm muito direito de defesa, mas o dia que eles forem réus, eles acham de que a defesa é importante. Né? Então, para o advogado tem que estar alinhado com esses princípios, seja ele advogado do autor, seja ele advogado do réu. Direito de defesa é um direito sagrado, constitucional. Não tem coisa mais
absurda do que nós vermos uma condenação, seja no campo que for, seja no campo tributário, seja no campo penal, seja na área civil, né, do que não se dar oportunidade de defesa àquele que é acusado, àquele que é requerido, àquele que está sendo demandado, né? Eu, particularmente, prezo muito o amplo contraditório e a ampla defesa, né? Esse artigo 7º, ele recepciona, né, o artigo 5º, caput, que trata da isonomia, bem como o inciso 55 da Constituição Federal. O que diz o caput do artigo 5º? Né? Todos são iguais perante a lei. Aí está a isonomia. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Isso é bom frisar. A Constituição não é dirigida aos brasileiros, ela é dirigida aos brasileiros e aos estrangeiros que aqui residem, né? Que aqui têm a sua residência. A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Essa é a leitura do caput do artigo 5º. E o inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, como os meios e recursos a ela inerentes. Então, vejam que essas garantias previstas na Constituição hoje estão contidas expressamente no artigo 7º do Código de Processo Civil. Por isso que falei no início, o desrespeito ao artigo 7º representará também um desrespeito ao artigo 5º, inciso 55. Mas, se é um desrespeito ao artigo 7º, que é o Código de Processo, e este é uma lei ordinária, cabe contra esse desrespeito, eventualmente, lá no futuro, um recurso especial, né? Primeiro do que o recurso extraordinário. E o artigo 8º determina que o juiz, ao julgar, tenha em mente atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, devem ser buscadas numa relação jurídica, né? Então, obviamente que a justiça mira, né, a tranquilização da sociedade, né, através da solução dos conflitos. Nós temos a atribuição do Estado ao Poder Judiciário a solução dos conflitos. É ele que está autorizado expressamente a exercer a jurisdição. E, obviamente, que se a Constituição tem como fundamento buscar a dignidade humana e a cidadania, ela tem que ter uma preocupação muito forte com o fim social a que ela deve de exercer, né? Então, isso está alinhado aí no artigo 8º, que diz expressamente o seguinte: artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Vejam a abrangência desse artigo 8º, né? Nós sempre vimos, principalmente na área penal, né, se discutindo a Constituição, né, sobre a ótica de que tem que atender à proporcionalidade, né? A pena, por exemplo, tem que ser proporcional, tem que ser razoável, tem que haver legalidade, né? Mas nós tiramos isso do conjunto do texto constitucional. Agora, isso vem expresso no texto do Código de Processo Civil. Com relação
proporcionalidade e a razoabilidade, no meu modo de ver, o Código de Processo Civil é muito mais contundente do que a própria Constituição, né? O que nos leva a pensar esse artigo 8º, né? Esse dispositivo, a atividade judicial deve ser buscada além da busca dos fins sociais e do bem comum, a promoção da dignidade humana, princípio fundamental da Constituição, e ao qual o Código de Processo Civil, conforme falamos no início, né, está submetido por força do artigo 1º. Né? Ele prevê expressamente, nesse artigo, alguns princípios que, por interpretação da Constituição e atentos aos fundamentos constitucionais da dignidade humana e da cidadania, eram levados em conta pela jurisprudência pátria, mas que não vinham expressos de forma, previstos de forma expressa, melhor dizendo, na lei maior, né? Notadamente com relação a isso que nós acabamos de ver, a proporcionalidade, a legalidade, a publicidade, a eficiência, né? E esses princípios são de fundamental importância para a busca da almejada justiça nos litígios intentados perante o Poder Judiciário. Chegando ao artigo 9º, né, ele reforça o artigo 7º. Interessante que um artigo ele vai alargando o campo de comprometimento e vai relembrando aquilo que já foi dito, né? Por isso que nós não podemos analisar o artigo isoladamente, né? Por isso que eu me preocupei de gravar este vídeo abordando os 10 artigos, porque eles ficaria uma análise um pouco distorcida se eu analisasse esses artigos individualmente, porque eles têm uma força contundente no seu total, na sua globalização, do 1º ao 10º artigo. O que diz o artigo 9º? Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O que está reforçando esse artigo 9º? O princípio do contraditório, né? Que está prevista na Constituição, está prevista no artigo 7º do Código de Processo, está previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, e vem agora reforçado aqui no artigo 9º. Né? Ele traz as exceções. E o direito, eu sempre brinco com meus alunos, o direito sempre tem uma exceção, né? Sempre tem um porém, todavia, contudo, né? E é assim, é muita complexidade e não tem como a lei abranger todas as situações. Mas ele aqui, através do parágrafo único do artigo 9º, ele enumera 3 situações de exceção, né? Primeiro, a tutela provisória de urgência, né? Nós temos as tutelas provisórias a partir do artigo 294 do CPC. Nós vamos ter um momento de discutirmos as tutelas de urgência, né? e de evidência, né? Que hoje tem grande importância, né? Quando há urgência na obtenção da prestação jurisdicional, né? As hipóteses de tutela de evidência previstas no artigo 311, né? A tutela de evidência está prevista especificamente no artigo 311, e nós temos lá incisos 2 e 3, e a decisão prevista no artigo 701 do CPC. Eu estou colocando todos esses artigos para que vocês possam, né, ao ouvir o vídeo, né, dar uma paradinha e dar uma olhada no Código de Processo, né, para poder acompanhar. Mesmo nas hipóteses em que o juiz está autorizado a conceder tutela provisória de urgência ou de evidência, o amplo contraditório é assegurado, podendo as liminares, eventualmente concedidas, serem revistas pelo próprio juiz, prolator da decisão, ou por meio de recurso próprio, sendo assim, respeitando o contraditório exigido no Estatuto Processual. Como é que isso aí funciona? Se entra com um pedido de tutela, vamos supor, tem uma ordem de protesto injusto para acontecer
segunda-feira. Na sexta-feira, o cliente chega no escritório e fala: olha, estou com esse protesto é injusto, eu não devo nada, isso vai me causar problema. Ora, o que eu tenho que fazer? Eu preciso de uma proteção urgente. Eu entro com uma tutela, peço ao juiz urgência, e o juiz vai me atender, possivelmente, através de uma liminar, né? Que é uma decisão interlocutória, sem ouvir a parte contrária. Aí depois, toda a tutela provisória é reversível. Aí depois, o juiz concede, cumpre-se a tutela, cita-se a parte para respeitar o contraditório, e aí, se eventualmente teve algum erro, né, o autor, quando pediu, faltou com a verdade, né, não usou da boa-fé, né, atentou contra a dignidade da justiça, o juiz pode revogá-lo. Né? Por quê? Porque é uma tutela provisória. E tudo que é provisório, obviamente, né, qualquer criança sabe, tudo que é provisório, né, antes de se tornar definitivo, pode ser revogado. Tá? Então, mesmo no caso das tutelas de urgência, o amplo contraditório é respeitado. E, por fim, encerrando essa primeira abordagem que estamos fazendo com vocês, nós temos o artigo 10 do CPC. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Esse artigo, ele leva, no meu modo de ver, até ao exagero o princípio do contraditório. Mas eu acho que o legislador já colocou isso justamente para lembrar o quanto o contraditório é importante no Código de Processo. Tá? Esse artigo, ele impossibilita aquelas chamadas decisões surpresa, né? Que a gente, como advogado ou a parte, possa ser surpreendido com uma decisão judicial. Por quê? Porque antes da decisão judicial, ele tem que ser ouvido, tem que se dar vista à parte e a parte se manifestar. E aí, então, né, o juiz poderá estar decidindo. Então, esse artigo termina reforçando tudo que foi dito a respeito do contraditório e da ampla defesa, né, impossibilitando as chamadas decisões de surpresa, como estou falando a vocês, uma vez que sobre todas as questões trazidas ao processo, né, deve ser dado oportunidade à parte contrária, né, para se manifestar. Ele é tão incisivo que o legislador lembrou que até nas matérias em que o juiz deva decidir de ofício, deve antes dar oportunidade da parte adversária se manifestar. Né? Encerrando, né, esse primeiro vídeo, especificamente sobre as normas do processo civil, né, elas contemplam amplamente todos os princípios constitucionais relacionados ao Código de Processo, assegurando de forma expressa o direito de todos os princípios garantidos no texto constitucional, e alguns até com mais ênfase. Né? Ressalvamos, por fim, o desrespeito a tais princípios processuais, agora podem ser objeto de questionamento através da via do recurso especial, conforme falei logo no início da nossa fala de hoje, né? Por afronta aos artigos mencionados, desde o artigo 1º ao artigo 10º, né? E ofensa à lei ordinária, porque o Código Civil é uma lei ordinária, e concomitantemente pela via do recurso extraordinário, desde que presentes os pressupostos de admissibilidade, obviamente, de tais recursos perante os tribunais superiores. Aqueles que militam na advocacia e aqueles que estão começando sabem a dificuldade que temos hoje, né, de conseguir emplacar, por assim dizer, um recurso especial, um recurso extraordinário, uma vez que são previstos alguns pressupostos de admissibilidade desses recursos que acabam não sendo preenchidos ao longo do tempo. Os tribunais superiores, claramente, cada vez mais fecham as portas às causas
originadas da primeira instância, né? E só chega ao tribunal causas específicas, né, com escritórios de advocacia que se especializam em recurso extraordinário e recurso especial, e acho que 93% dos recursos especiais e extraordinários acabam não sendo admitidos pelos dois tribunais superiores. Então, lembrando, o conteúdo dessa palestra, né, vocês podem acessá-lo, bom, obviamente aqui, pelo canal do YouTube, né? Aliás, eu peço a vocês que indiquem o nosso canal, que compartilhem conosco e que peçam para as pessoas se inscreverem, né? Não tem satisfação maior nossa do que vermos as pessoas se interessando pelo trabalho que desenvolvemos. E, fisicamente, vocês podem obter o conteúdo dessa palestra em 3 posts que nós comentamos. O post número 1, do artigo 1º ao 3º. O post número 2, do artigo 4º ao artigo 6º. E o post número 3, do artigo 7º ao artigo 10. E nós encontramos isso lá pelo site proleges.com.br. Lá na aba superior tem Entendendo o Novo CPC. Clicou ali, você vai para os posts que estão localizados lá, tá? E temos também o nosso grupo no Facebook, né? Que é facebook.com/Clóvis Brasil Pereira, e lá nós também vamos ao grupo Entendendo o Novo CPC, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo, tá? Próximo nós vamos abordar a jurisdição e a competência, tá bom? Obrigado, um abraço a todos.